Perguntar não ofende. Eu sou Mariano Senna, falando de Berlim. Hoje é 15 de junho de 2022. Estamos assistindo à derrocada moral e econômica da Europa e dos Estados Unidos? Eu acredito que sim. Nada explica a estratégia hoje adotada, especialmente pelos europeus, mas também pelos norte-americanos, para lidar com o conflito na Rússia. Vou dar uma perspectiva europeia da questão, para ver se vocês conseguem entender o nível da contradição em que a Europa está metida hoje. Hoje, atualmente, os seguintes países dependem 100% do gás russo: Finlândia, Estônia, Letônia, Lituânia e Eslováquia. 100% do gás, na maior parte das vezes usado para o aquecimento das casas, vem da Rússia. Além desses 5 países, ou uma outra dezena de países europeus, vou listá-los agora, depende menos de 100%, mas também acima de 50% do gás que vem da Rússia. São Hungria, Bulgária, Eslovênia, Grécia, Áustria, República Tcheca, Polônia, Alemanha, Itália e França. Este último num percentual um pouco menor, pois aquece a maior parte das suas casas através de energia atômica. Mas já são a maioria do bloco, dos países do bloco. 30% de todo o petróleo da Europa vem da Rússia. São 12 pipelines e gasodutos ligando os europeus aos poços de exploração no Ártico Siberiano. A estratégia de sanções adotada desde o início desse conflito pelos europeus é praticamente o caminho da crise, o caminho da destruição da sua própria economia. Por que seguir nisso? O que estaria por trás? Uma coisa importante para que vocês aí no Brasil entendam é que não há uma homogeneidade de opiniões. Claro que é unânime, ninguém defende o conflito, ninguém defende Vladimir Putin, não se trata disso. Mas não seria possível ter uma estratégia e uma posição, uma tática de buscar a paz, em vez de exacerbar o conflito? Vou dar mais algumas informações sobre o que anda acontecendo nos últimos dias, para que vocês entendam. Tá? Eu tenho procurado juntar informações ao longo de mais de um dia para poder fazer uma análise, já que o noticiário diário muitas vezes se contradiz e não facilita o entendimento. No sábado, dia 11, Ursula von der Leyen foi de surpresa novamente a Kiev. Ursula von der Leyen é a presidente da Comissão Europeia. Foi mais uma vez a Kiev. Cheia de sorrisos, muito simpática, falar com o presidente ucraniano Volodymyr Zelensky. Lhe prometeu o apoio e, mais importante, lhe garantiu um processo assim rápido de adesão à União Europeia. Coisa que contradiz toda a política do bloco desde o seu início, há mais de 40 anos. Nenhum país entra rapidamente na União Europeia. Mas Ursula von der Leyen tem sido a madrinha, não só da Ucrânia, também da Polônia, que tem problemas seríssimos institucionais. A Polônia hoje é acusada de não ter uma justiça independente. Seus juízes estão submetidos ao escrutínio de órgãos do executivo. Não podem julgar de forma independente. E isso era um grande impedimento. Havia inclusive um embargo de financiamento aos poloneses em curso, coisa que agora parece que foi contornada pelas mãos da fada madrinha Ursula von der Leyen. No dia 13 de junho, segunda-feira agora, o presidente Volodymyr Zelensky, não ele, mas o governo dele, através de seus assessores, publicaram no Twitter uma lista dos armamentos que esperam receber dos seus aliados da OTAN nos próximos dias. Não podem esperar mais. Afinal de contas,
sem esses armamentos, a Rússia vai ganhar a guerra. Não há como fazer frente ao poderio russo. Como se isso com todo o armamento fosse possível. Entre esses armamentos estão... É uma coisa... eu sou um leigo na questão militar, mas conheço um pouco de números e me pareceu uma coisa um tanto quanto exacerbada. 1.000 peças de artilharia no calibre 155 milímetros. 1.000 peças, 1.000 canhões de 155 milímetros é o que querem receber os ucranianos agora. 2.000 lançadores de foguete múltiplos. Aqueles que os americanos já prometeram, mas num número muito menor. 500 tanques. 1.000 drones. Isso transformaria a Ucrânia em um dos maiores exércitos do mundo. Da Europa, acredito que só a Grã-Bretanha e a França poderiam fazer frente a tal poderio bélico. E isso querem receber assim, rapidamente, não podem esperar. Até agora, pelo que se sabe, apenas 10% desse total foi assegurado, o que é absolutamente insuficiente para enfrentar a ofensiva russa, que cada vez mais se consolida. Parece só ser mantida e segurada pela enrolação que acontece hoje na mídia oficial. Inclusive o conflito, as reportagens do fronte desapareceram da mídia oficial da Alemanha. O que, na minha opinião e experiência, significa que há talvez uma mudança de curso no conflito em andamento. No dia 14 de junho, ontem, os russos inexplicadamente reduziram 40% da entrega de gás aqui na Alemanha, que chega pelo pipeline, aquele Nord Stream 1, 40% da noite para o dia. Os europeus ficaram alarmados completamente. Houve um início de pânico na mídia, o que logo foi explicado moderadamente pelas fontes da Gazprom, que seria um problema técnico. E ainda deram uma pequena alfinetada. Se tivessem ligado já o gasoduto Nord Stream 2, que está pronto, mas não pôde entrar em operação por causa da guerra, esse problema não aconteceria. Detalhe, hoje, dia 15 de junho, está para ser decidido em Bruxelas. Tem uma reunião em Bruxelas com os membros da Europa, dos países da Europa, para decidir que armamentos serão entregues de fato à Ucrânia. Não parece uma coincidência demais? Os Estados Unidos já enviaram, segundo informações do próprio Departamento de Estado, 53 bilhões de dólares à Ucrânia. 53 bilhões de dólares à Ucrânia. Não tem controle deste material. Como está sendo usado, o que foi destruído. Não sabem dizer nem ao certo nem quantos soldados na Ucrânia estão sendo sacrificados a cada dia. Mas o fato é que já garantiram que mantiveram o compromisso de fornecer aos ucranianos um valor de 1,3 bilhão por mês em material bélico. O que está sendo chamado na mídia alternativa de um ciclo de guerra sem fim. Ao mesmo tempo, a Rússia já inaugurou uma nova rota de comércio com a China e a Índia admitiu que já está recebendo o excedente de petróleo que os europeus já não querem mais receber, ou que, por conta das sanções, não podem mais receber. Claro, há uma questão não resolvida dentro da própria União Europeia. Não é só a Hungria que está se negando a sancionar os produtos, os insumos que vêm da Rússia. Hoje, Itália, França e até a Alemanha, de forma não assumida, de forma indireta, estão dizendo que preferem negociar a paz imediatamente ao manter as sanções que nitidamente só estão prejudicando aos próprios europeus.
Um exemplo interessante aconteceu semana passada também e não circulou na mídia oficial aqui. Foi falado assim de forma muito periférica, como um assunto de desimportância, não teve, mas simbolicamente muito interessante. O chanceler alemão Olaf Scholz foi à Sérvia, foi a Belgrado, e lá foi fazer pressão sobre os sérvios para que eles, primeiro, façam parte do embargo à Rússia. A Sérvia também recebe petróleo da Rússia. E que a Sérvia também reconheça o Kosovo. Tomou uma carraspana do próprio ministro, primeiro-ministro da Sérvia, presidente sérvio, que lhe disse o seguinte, nas seguintes palavras: quando a OTAN bombardeou a Iugoslávia sem o consentimento do Conselho de Segurança da ONU, ninguém exigiu nada contra os agressores da Iugoslávia na época. Outra, essa questão de receber insumos, petróleo, seja petróleo, gás ou fertilizantes, seja de onde for, é uma questão nacional, ao qual não está claro para ninguém, nem mesmo aos europeus, qual o objetivo disso? A que isso está de fato ajudando? Vale interessante que essa questão geopolítica ela se apresenta em várias partes do globo ao mesmo tempo. Não só na Europa, há essa cisão dentro do bloco, onde membros do próprio importantes, como a Alemanha, França e Itália, desafiam a política adotada pela presidente da Comissão Europeia, Ursula von der Leyen. E dizem, não, nós não queremos mais guerra, nós queremos paz. Inclusive, Ursula von der Leyen estava fazendo seu teatrinho hoje em Israel, dizendo que estava negociando com os israelenses, precisamos nos livrar da dependência dos russos, etc. Foi a Israel tratar de obtenção do gás produzido pelos israelenses. Coisa que claramente ficou rapidamente claro que era mais um teatrinho, pois o gás israelense teria que ser primeiro fornecido aos egípcios, onde lá seria embarcado em terminais apropriados e transportado de forma líquida à Europa, em terminais que ainda precisam ser construídos. Ou seja, é um plano para daqui a 4, 5 anos. Mas, como ela fala, parece que o problema já está resolvido. Jogo de cena, não parece? Por fim, o presidente do México, López Obrador, foi essa semana, se negou a ir na Cúpula das Américas, que terminou semana passada nos Estados Unidos, sobre a seguinte alegação, sobre o seguinte argumento. Os Estados Unidos excluíram da cúpula unilateralmente Nicarágua, Venezuela e Cuba. Como assim? Com que sentido? Porque são países não alinhados politicamente aos Estados Unidos? Porque Obrador perguntou o seguinte, por que os Estados Unidos se arvoram a serem xerifes da política latino-americana e americana como um todo? Por que não respeitam a diversidade? Foi mais longe, quando lhe perguntaram sobre a questão da política norte-americana para o conflito na Ucrânia, López Obrador foi categórico. Chamou de imoral o fornecimento de armas em nome da paz e da liberdade. A que ponto chegamos hoje em que nem mesmo tais informações circulam de forma abrangente e livre pelos grandes canais da mídia? Porque o jornalismo verdadeiro, que deve ser por princípio contestador, se transformou numa ferramenta de consenso para fins
esdrúxulos ou alheios ao interesse público. Como fazemos frente a isso? Perguntar não ofende.